E as paz, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui juntinho para compartilhar assim a nossa caminhada no ensino do Pentateuco, pensar um pouquinho em algumas coisas que esse conjunto de livros tem a nos ensinar. Nós estamos trabalhando e se a gente for tentar fazer uma recapitulação, partindo do ponto básico de cada livro, né? Nós iniciamos no Gênesis, Bereshit, de ser o contexto original, ali trazendo a perspectiva de início, onde nós vamos ter que pensar no início realmente, pensando na saída do povo hebreu do Egito, que esse povo ele necessitava conhecer sobre o seu Deus, necessitava de uma identidade, necessitava entender sobre o relacionamento de Deus para com o povo e como esse povo poderia se relacionar com Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer os feitos de Deus, conhecer o conjunto de ações desse Deus e mensurar o poder e a soberania desse Deus que se apresenta ao povo agora. Então o Gênesis ele traz essa perspectiva de apresentação de Deus a um povo que não conhece esse Deus, a um povo que está saindo de uma cultura egípcia totalmente mista, totalmente politeísta e cheia de ritualidades. E também o contexto de Gênesis traz uma iniciação histórica para esse povo, traz uma identificação histórica para esse povo. É um povo que tem pouca originalidade, porque essa originalidade se perde em mais de 400 anos de escravidão. Então é um livro que vai trazer ali a apresentação do patriarcado desse povo. Vai trazer a identificação com Abraão, a identificação com Isaac, a identificação com Jacó e a identificação com José. E esse povo ele agora começa a entender como é que esse povo vem parar no Egito e como Deus orquestrou tudo isso para esse povo e num momento propício, num momento oportuno se revelar a esse povo como de fato libertador, como de fato Senhor e Deus desse povo. Saímos da perspectiva de Gênesis, de Bereshit, de início, e nós entramos na perspectiva de Êxodo, de Shemot, de ali trazer agora uma identificação em termos de nomenclatura para esse povo. Êxodo vai trazer isso, né? Êxodo vai trazer ali o contexto de saída do povo do Egito e a reunião ali ao pé do Sinai, no fim do livro, para trazer ali agora a identificação de Deus com o seu povo. O que é que de fato Deus quer para esse povo? E Deus ali ele começa a falar propriamente com Moisés, e Moisés vai transmitir ao povo aquilo que são os desígnios desse Deus para o povo. Então nós saímos do Êxodo, nós saímos da caminhada e nós entramos em Levítico, sem nenhuma progressão histórica, ainda parados ali no Sinai. E agora Deus ele vai tratar com a perspectiva de vocação, que é aí que nós vamos ver Levítico em ação, né? Vai crar, chamado de separação realmente. E ali nós vamos ver essa questão de chamado de duas formas. Nós vamos ver realmente o chamado do povo a Deus, é um chamado à santificação, é um chamado à consagração, é um chamado à preservação, é um chamado ao aprendizado a viver em comunhão, a viver em sociedade, e também é um chamado específico. Há um chamado vocacional, de forma de liderança, como líder de fato e de verdade, e a instituição do ministério sacerdotal com a família de Arão e dando sequência com Eleazar. E nós vamos ver ali de fato o estabelecimento de vocações específicas. As vocações específicas elas surgem realmente em Levítico. De Levítico nós caminhamos para Números, Números em seu original, né, Bamidbar, no deserto, quando nós vamos ver ali o povo realmente passando 39 anos sendo tratados por Deus, e nesses 39 anos o povo tem ali as oportunidades de aprender a se relacionar como Deus realmente trata o seu povo, de compreender as ações de Deus, de compreender aquilo que satisfaz Deus e aquilo que insatisfaz Deus, de perceber que Deus, ao mesmo passo que é um Deus amoroso, zeloso, cuidadoso, misericordioso, gracioso, provedor, esse mesmo Deus é um Deus que se insatisfaz com a conduta do seu povo, é um Deus duro, é um Deus que julga, é um Deus que se ira e é um Deus que exige de um povo que esse povo se comporte da forma que ele predetermina, não da forma que nós realmente achamos que devemos nos comportar. Tudo isso vem muito bem identificado no livro de Números. E nós chegamos então a Deuteronômio. Deuteronômio que vem de seu contexto, de sua etimologia, Devarim. É um livro que, do simples, Devarim, as palavras, vem do comecinho do livro, né? Essas são as palavras que o Senhor falou a Moisés, e Moisés transmite
ao povo. E é um livro que tem um conteúdo bastante simples. É um livro muito semelhante a Levítico, onde não vai haver nenhuma progressão histórica no livro, não vai haver uma caminhada no livro, é um livro de estacionamento. É um livro onde o povo em Deuteronômio eles se encontram nas campinas de Moabe, eles se encontram estacionados ali naquele lugar, ao lado leste do Jordão, a porta da Terra Prometida, a porta de Canaã, passando o Jordão. Eles vão ter agora o desafio da conquista da Terra Prometida, e ali eles vão passar cerca de um mês, mais ou menos, recebendo essas orientações de Moisés, recebendo esses desígnios de Moisés e convivendo com algumas orientações, com poucos acontecimentos. Se nós vamos fazer uma divisão de Deuteronômio, não uma divisão capitular, uma divisão de fatos em Deuteronômio, nós vamos ter como fatos básicos em Deuteronômio a apresentação das falas de Deus a Moisés e a transmissão de Moisés ao povo acerca dessas falas, e essas falas vão ter alguns conteúdos que nós vamos tratar ao longo do vídeo, e em decorrência dessas falas, nós vamos ver como fato importante também no livro a passagem dessas falas para um livro, de fato e de verdade, e a partir daí nós vamos começar a trabalhar dois aspectos: os princípios de educação cristã, que nascem não da reforma protestante, eles vão nascer aqui de fato e de verdade em Deuteronômio, mas já são princípios estabelecidos no Gênesis. Mas aqui a gente vê eles para a educação cristã. Deuteronômio vem trazer essa questão que vai partir do contexto familiar, da forma de educar os filhos, da forma de ensinar os filhos, e vai se implementar no seio do povo, no meio do povo. Como o povo deve enxergar a pessoa de Deus e como deve passar a pessoa de Deus no meio da congregação e adiante, de geração em geração. E a partir daí, a frase-chave do judaísmo, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. E isso deve ser passado adiante. E esse Deus deve ser amado, não da forma que nós queremos, da forma que Ele quer ser amado. E isso deve ser passado adiante. Então esses princípios de educação cristã, eles não vêm da reforma protestante, eles vêm do conteúdo escriturístico, eles vêm da evolução do conteúdo escriturístico. E além desse registro e desses princípios de educação cristã, o livro vai trazer a questão da transição da liderança de Moisés para Josué e também da posse dessa liderança para Josué. Após essa transição e após essa posse de Josué, nós vamos ver ali a questão do Cântico de Moisés, o belíssimo e famoso Cântico de Moisés. Nesse cântico vai haver também uma explicação e uma aplicação das palavras de Moisés, ali no finalzinho do livro, e o livro se encerra com a morte de Moisés, onde nós vamos entender que Moisés ele não escreve o livro todo, ele vai escrever até um pedacinho do final do livro, ali a partir do finalzinho realmente do conteúdo, a tradição ela vai atribuir a Josué. E aqui nós temos um princípio realmente do livro de Deuteronômio, que é um livro que vai nos chamar a atenção pela forma com a qual o conteúdo dele vai se discorrer. O livro de Deuteronômio ele tem uma linguagem muito simples, não é um livro de difícil acesso, é um livro de muita clareza, de muita franqueza por parte de Moisés, e é um livro que vai trazer alguns parâmetros para o que o povo realmente se acende. O contexto de Deuteronômio é um contexto de transição, onde nós vamos lembrar que a primeira geração, que tinha mais ou menos de 40 a 60 anos, é a geração que sai do Egito no Êxodo, é uma geração que está passando, é uma geração que está morrendo ao longo do caminho, e assim foi determinado pelo Senhor por conta da rebeldia do seu povo. Deuteronômio vai trazer em menção as rebeliões que aconteceram em Horebe, as rebeliões que aconteceram em Cádiz, e em decorrência dessas rebeliões, a extinção dessa primeira geração, com exceção de Caleb e Josué, porque detinham uma promessa feita por Deus que, pelo fato da motivação deles ao povo, no episódio dos espias, eles teriam esse privilégio de realmente ver a conquista da Terra Prometida, de participar dessa conquista. E aí nós vamos ter a transição para a geração agora que tem menos de 40 anos, é uma geração que não sai do Egito, é uma geração que nasce, né, nesse período
Uma geração que aprende a conviver com essas questões, aprende a conviver com Deus, aprende a se relacionar com Deus, mas precisa receber os mesmos princípios que foram dados lá atrás no Êxodo para o pessoal que saía do Egito. Então daí a necessidade de repetir todo o conteúdo. Deuteronômio ele é basicamente uma repetição daquilo que foi dito lá no Êxodo, mas uma repetição com aplicação. É como se Moisés ele estivesse construindo um sermão. O texto vai de mais ou menos 3 sermões de Moisés, e Moisés ele não faz só uma exposição desses sermões. Moisés agora ele vai fazer uma aplicação desses sermões. E interessante é que o foco do livro de Deuteronômio ele está em alguns aspectos. É um livro parecido com Levítico, mas ele tem algumas divergências no contexto de que o primeiro foco do livro é que Levítico ele vai focar na questão sacerdotal, como o ministro deve executar e como o povo deve proceder com relação àquilo que o sacerdote vai estabelecer, o sacerdote vai determinar. Em Deuteronômio não, é aquilo que o povo precisa saber para que o povo possa agir da forma que Deus quer. Então o contexto de Deuteronômio é voltado para o povo. Esse povo ele precisa a priori entender que é necessário confiar em Deus para continuar a caminhada em todos os aspectos da vida. A partir de agora, a partir da entrada na Terra Prometida e da conquista nessa terra, mas não só da conquista nessa terra, do estabelecimento na terra até toda a prosperidade. Toda a projeção futura é feita em cima de uma confiança em Deus. E o livro aponta para essas questões. Não só essa confiança em Deus, mas o livro de Deuteronômio ele vai trazer agora também um foco estabelecido nas questões de devoção e fidelidade a Deus. E essas questões são trazidas por Moisés trazendo memórias ao povo. Olha, o Senhor foi fiel com vocês, o Senhor foi devoto a vocês em determinadas situações. Então ele está cobrando de vocês aquilo que ele mesmo é. Então esses princípios são muito bem trabalhados por Moisés no contexto de Deuteronômio. Em Deuteronômio, como nós já mencionamos, Deuteronômio vai ser o ponto-chave, ponto de partida, a base para a questão de educação cristã. A educação do povo hebreu vai refletir na educação do Novo Testamento, e a educação do Novo Testamento vai refletir sucessivamente nos pais da igreja, dos pais da igreja, vai entrar no contexto de reforma, vai entrar no contexto já de movimento de renascimento, século XIV, vai entrar no contexto de reforma, século XVI, vai entrar no contexto de iluminismo, 17, 18, 19, e vai refletir na igreja de hoje, a igreja contemporânea, a igreja do século XX, século XXI, e assim sucessivamente. Então todos os princípios educacionais que nós temos como base dentro da igreja foram estabelecidos ali nos critérios de Deuteronômio. Além do princípio de educação cristã, o livro vai trazer agora a questão de dependência de Deus. O povo ele é ensinado a depender do seu Senhor e de não mais ninguém, não só da sua própria força, não do seu próprio entendimento, não do seu próprio conhecimento, nem das suas próprias ações. O povo é ensinado a depender do Senhor, exclusividade a Deus. É a questão levantada e trabalhada. O foco do livro ele vai apontar mais uma vez, como todos os livros do Pentateuco, para as questões de idolatria. O livro combate, como todo o resto do Pentateuco, a questão de idolatria. O livro faz com que o povo entenda, e não só entenda, com que o povo repasse para todas as gerações, que existe um único Deus. Que embora as culturas elas venham a se apresentar com deuses, com entidades divinas que merecem algum tipo de adoração, Deuteronômio deixa especificado, existe um único Senhor. O eu sou é o Senhor. E só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração, só Ele estabelece e desestabelece, só Ele determina e não determina, só Ele estipula e não estipula. E o povo é orientado a observar o mundo, a desenvolver uma cosmovisão, uma visão de mundo, nessa perspectiva, na perspectiva de uma divindade única. Nessa perspectiva de divindade única, nós vamos ver o final. A partir do capítulo 28, vai trabalhar as questões de obediência e desobediência. 28, 29, 30, 31, 32, mais ou menos a gente vai ver que o contexto do livro gira em torno disso. A bênção segue o que crê, é o decreto de Deuteronômio. Então, para aqueles que forem obedientes, segue-se a bênção do Senhor. Para aqueles que são desobedientes, segue-se a maldição.
do Senhor. E isso é prerrogativa bíblica, isso é prerrogativa de Deus. É muito simples, é o início da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, todavia ele também ceifará. E o princípio estabelecido por Paulo de não se zombar do Senhor é aplicado aqui ao contexto de Deuteronômio. E eu acho interessante que Moisés ele faz uma visão futurista do fracasso do povo de Israel. No capítulo 31, Moisés ele é tipo um profeta, realmente, e ele vai apontar que o povo não vai obedecer, que o povo vai cair em degradação, que o povo vai se espalhar no meio das nações, vai se dissipar realmente no meio das nações, e assim vai ficar caracterizado o fracasso desse povo em servir ao Senhor como se deve, e vai ficar realmente explícito que esse povo precisa ser remido, esse povo precisa realmente ser unido a Deus novamente, e aí vai entrar a perspectiva do Messias. E o livro de Deuteronômio ele vai trazer também como foco uma grande revelação dos atributos de Deus. É um livro muito semelhante ao contexto dos Salmos e ao contexto de Isaías, que na Escritura são os livros que talvez da questão de atributos de Deus são recheados das facetas do Senhor. E Deuteronômio ele vai trazer um conteúdo muito incisivo nessas questões da revelação de Deus ao seu povo. A gente vai ver que no livro são mais de 200 vezes Moisés ele tratando o Senhor, o vosso Deus, para aplicar realmente no coração do povo a unicidade de Deus no meio desse povo. O livro vai trabalhar também as questões de zelo de Deus para com o povo e do povo para com Deus e para com os princípios dados por Deus, principalmente para com a lei. É o livro onde a gente vai ver ali realmente aplicado a lei judaica, o Mishnah, aquilo que a gente vai chamar de Mishnah e de Gemara, são os princípios dos 10 mandamentos. Mishnah, aquilo que é relacionado ao Senhor, e Gemara, aquilo que é relacionado à conduta humana, e tudo isso compõe a Shema. Todos esses escritos, eles compõem o corpo educacional do contexto judaico, que aqui nós podemos dizer que começa a se desenvolver o judaísmo de fato e de verdade. O judaísmo ele começa a tomar cara, ele começa a tomar forma aqui em Deuteronômio. O povo sai da transição de povo hebreu para a nação judaica, para o povo judeu. O livro ele vai trabalhar não só as questões de unicidade e de zelo para com as coisas do Senhor, para com a lei do Senhor. O livro ele vai trabalhar a perspectiva dentro dos atributos de Deus, a questão do amor do Senhor para com o seu povo. Talvez do Pentateuco, o livro de Deuteronômio seja o que mais expresse o amor de Deus para com o seu povo. A gente podendo ver o cuidado de Deus com o povo, em números, podendo ver a provisão de Deus para com o seu povo, mas em Deuteronômio nós vemos um Deus que se preocupa em passar tudo isso para um povo que não tem totalmente um conhecimento acerca dele e de preservar esse conhecimento acerca dele. Então nós vemos a demonstração de amor de Deus, a comprovação daquilo que João fala, ele nos amou primeiro em todas as instâncias. Deus nos ama primeiro, ele antecipa o seu cuidado, antecipa o seu zelo, antecipa o seu amor para conosco através da revelação da sua palavra. Mas o livro de Deuteronômio ele não fica à margem das questões do juízo de Deus, ele traz também a revelação da ira de Deus, a revelação da justiça de Deus. São muito claras no contexto de Deuteronômio, quando Moisés vai trabalhar as questões de obediência e de desobediência. Pensando agora numa estrutura capitular de Deuteronômio, a gente pode dividir o livro em 4 blocos. Os 3 primeiros blocos vão estar relacionados com os 3 sermões de Moisés. O primeiro sermão de Moisés, nós podemos dizer que ele vai do capítulo 1 até o capítulo 4. E esse sermão é o que a gente chama de sermão de lembrança. É um conteúdo, é um conjunto construído para trazer ao coração do povo os acontecimentos que Deus proporcionou desde o Gênesis, desde a saída do Egito até então. No capítulo 5, ali a gente vai ver a repetição da lei, tomando ali uma essência, tomando um corpo no meio do povo e reverberando da mesma forma que reverberou no Êxodo. Olha, o que Deus quer para o seu povo é isso aqui. Isso aqui tem que ser cumprido, isso aqui precisa ser cumprido. Tanto para garantir a santificação de vocês, tanto para garantir a paz de vocês para com Deus, mas para garantir a paz de vocês com os homens, entre vocês mesmos. E a partir do capítulo 5, nós vamos ver ali o segundo sermão de Moisés, o sermão que vai tratar ali das alianças. A aliança estabelecida no Sinai, nós vamos ver no capítulo 5 com a repetição da lei, e essa aliança ela vai ser passada adiante
E aí a gente vai ter mais ou menos até o capítulo 28, lá no verso 68, que Moisés vai estabelecer essa segunda mensagem. Nós vamos ter uma terceira mensagem, um terceiro sermão de Moisés, que aí ele já vai começar no capítulo 29 e ele se estende até o capítulo 30, ali é mais ou menos a metade do capítulo 30, mais ou menos a metade do versículo 20, mais ou menos ao versículo 20 do capítulo 30, onde Moisés ele vai tentar trabalhar agora a renovação dessa aliança. Foi estabelecida uma aliança no Sinai e agora é estabelecida uma aliança aqui também, nas campinas de Moabe. E essa aliança, ela não é tida como uma nova aliança, ela é tida como a renovação da aliança que foi feita com a primeira geração. Agora a segunda geração, ela também participa dessa aliança feita com o Senhor, e essa geração ela precisa entender quais os termos que são presentes nessa aliança. Essa geração ela precisa entender que Deus ele entra nessa aliança, ele faz um pacto com o seu povo, mas que o seu povo também está fazendo parte desse pacto, fazendo parte desse contrato, e que nesse contrato Deus entra com a responsabilidade a cumprir, Deus entra com as atribuições a cumprir, mas que o povo também tem a sua parcela de cumprir nesse contrato, que é necessário que essa parcela seja cumprida, para que o contrato ele se estabeleça projetada pelo Senhor. E assim a quarta divisão capitular de Deuteronômio ela vai se estabelecer após capítulo 30, a partir do capítulo 31, onde nós vamos ver ali o conjunto de acontecimentos em bloco. A liderança de Josué, a posse de Josué como líder, o cântico de Moisés em Deuteronômio 32, que é um cântico fantástico. Eu recomendo aos irmãos que leiam e releiam o cântico de Moisés e leiam também as aplicações desse cântico a partir do capítulo 33, e nós vamos ver ali a morte de Moisés, a subida ao Monte Nebo, e ali realmente o fim da vida de Moisés, um líder fantástico na escritura, uma liderança que tem muito a ensinar, um homem manso, um homem que sabia ouvir da parte do Senhor, que tinha os seus momentos realmente de insatisfação, que sabia demonstrar os seus momentos de insatisfação, um homem que foi tratado em todas as fases da vida, um homem que teve o seu ministério questionado, um homem que ouviu duramente da parte de Deus, um homem que recebeu conselhos do povo, recebeu o conselho de seu sogro, recebeu o conselho de Arão como sacerdote, recebeu o conselho de Eleazar como sacerdote. Então é um líder que para nós que trabalhamos com a liderança cristã dentro da igreja, tem muito a nos ensinar. Vale a pena aprender com a liderança de Moisés, observar as falhas de Moisés e aprender com as falhas de Moisés, observar os acertos de Moisés e aprender com os acertos de Moisés. É um líder incrível na escritura. E nós podemos trabalhar também a perspectiva cristocêntrica, para a gente encerrar esse momento de conversa. Nós não vamos ver de fato uma apresentação cristocêntrica em Deuteronômio. Nós não vamos ver muita coisa simbólica que vai remeter a Cristo em Deuteronômio. Nós não vamos ver muita coisa profética que vai remeter a Cristo. Mas nós vamos enxergar Cristo em dois aspectos em Deuteronômio. O primeiro, talvez de uma forma simbólica, com relação à perspectiva de entrada na Terra Prometida. Existe um futuro garantido como herança para essa Terra Prometida, mas o livro ele aponta que a herança principal não vai ser realmente a Terra, vai ser o Messias que virá como herança do Senhor para esse povo. Então o livro vai trazer esse contexto e vai abordar muito bem esse contexto. É necessário que nós pensemos nessa perspectiva também, que da mesma forma que havia uma terra separada como herança para o povo de Deus, havia também o Filho de Deus separado como herança para esse povo. E a nossa herança no Filho de Deus nos trouxe redenção, nos trouxe salvação, nos trouxe a garantia de vida eterna. E a segunda perspectiva de Cristo no livro de Deuteronômio é realmente como o Redentor do povo. Aquele que está sendo anunciado e que virá realmente para concretizar no meio do povo todo o ofício a gente pode dizer assim, todo o ofício sacerdotal, e vai ali trazer todas as questões substitutivas sobre os nossos pecados. Então Deuteronômio ele vai abrir o leque para a mensagem profética a partir de então, e os profetas eles vão pegar esse gancho da redenção trazido em Deuteronômio, esse gancho da herança dada pelo Senhor trazido em Deuteronômio, e vão aplicar pelo Antigo Testamento. Nós vamos chegar
ao contexto do Novo Testamento. Então, nós encerramos a mensagem de Deuteronômio. É um livro que vale a pena ser lido, vale a pena ser trabalhado. É um livro que vai estabelecer um grande divisor de águas no meio da Igreja do Senhor, quando a igreja ela passa a estudar Deuteronômio. A gente pode dizer que no Novo Testamento nós temos como base escriturística, né, João 3,16. Se a gente pega o Antigo Testamento e a gente quiser trazer uma base escriturística, nós teremos que pegar Deuteronômio 4, mais ou menos ali 38, 39, 40. Nós vamos ter ali um resumo do Antigo Testamento, o que Deus precisa, como Deus precisa ser visto pelo seu povo, o que Deus é realmente para o seu povo e o que isso vai implicar nas nossas vidas. E o capítulo 4 de Deuteronômio vai trazer muito bem esse conteúdo para a vida da igreja. E a igreja ela precisa voltar a estudar o Antigo Testamento, a igreja precisa voltar a compreender o Pentateuco, a igreja precisa voltar a pregar nos livros do Pentateuco. Então, como nós estamos tratando aqui, é necessário voltar a pregar no Gênesis, embora ele já seja bem anunciado da igreja, mas é necessário voltar a pregar em Êxodo, é necessário voltar a pregar em Levítico, em Números e em Deuteronômio. Mas para que isso aconteça, é necessário estudar o contexto de todos os livros. É necessário passar para a igreja a importância desses livros. E a partir das nossas próximas aulas, nós trabalhamos a perspectiva da importância do Pentateuco para o povo que saía no Egito e para o contexto do povo judeu. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar o quão importante é o Pentateuco para a vida da igreja atual. Como é que deve ser usado o conteúdo do Pentateuco na igreja atual? Em que isso pode agregar não só no ambiente da igreja, mas também na nossa sociedade. Os princípios do Pentateuco, eles realmente são todos aplicáveis aos nossos dias. Então convido os irmãos a continuarem a leitura do Pentateuco, continuarem a leitura livro por livro, de Gênesis a Deuteronômio, e assim vão anotando as dúvidas aí que nós vamos esclarecendo nas lives e aqui ao longo das aulas. Deus abençoe os irmãos, bons estudos, boa leitura, graça e paz seja convosco.